Boa tarde. Eu quero compartilhar aqui um estudo, um estudo que eu pesquisei aqui sobre quem é Jesus. Vamos estudar junto quem é Jesus? Vamos ver quem é Jesus? Se você ama Jesus, me dá a oportunidade de eu compartilhar esse meu sentimento. Eu também amo muito ele. Me dá a oportunidade de eu compartilhar esse entendimento que eu tive aqui com você a respeito do Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. Aqui está escrito assim, ó, em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Está escrito assim, ó: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui está dizendo que todas as coisas foram feitas por Jesus e para Jesus. Aqui não está dizendo que Jesus fez as coisas. Com certeza quem fez todas as coisas, aqui está dizendo que foram feitas por ele e para ele. Todas as coisas no céu e na terra foram feitas por Jesus e para Jesus. Então, assim, ó, uma reflexão. Jesus, ele anda acompanhado de quem? Ele anda acompanhado do Criador. O Pai dele é o Criador. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o Criador. Ele é o herdeiro. Jesus Cristo, ele é acima de toda a criação de Deus. Ele é o soberano sobre toda a criação de Deus. Eu não sei onde é que está esse versículo, mas eu também já li esse versículo na Bíblia. Então, assim, ó, eu tenho filhos. Eu tenho 2 filhos. Tudo que eu faço, e tudo que eu faço é pelos meus filhos e é pros meus filhos. Tudo que eu faço. Porque eu amo muito os meus filhos. Então, por o amor tão grande que eu tenho pelos meus filhos, tudo que eu faço é por eles e para eles. É para eles. Tudo que eu faço é por eles e é para eles. Então, assim também Deus. Eu enxergo nessa situação, nessa forma. Tudo que Deus fez foi feito, tudo que foi feito por Jesus Cristo e para Jesus Cristo, pelo Pai, pelo Criador, pelo Eterno, soberano. E o Eterno soberano fez o Filho soberano sobre toda a criação, no céu e na terra. Então Jesus Cristo, ele é soberano sobre toda a criação no céu e na terra. Ele está acima dos querubins, ele é soberano sobre os querubins, sobre os anjos, sobre a terra, sobre todas as coisas na terra, sobre toda a criação de Deus. Jesus Cristo é soberano. Porque antes que Deus criasse o céu e a terra, Jesus Cristo já estava com ele, já era o companheiro dele. É o Filho unigênito, o único Filho. Nós somos criatura, nós vamos ser filho de Deus se Jesus Cristo nos apresentar ao Pai. Ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou aqueles que eu quiser, eu apresentar ao Pai. Isso são palavras de Cristo, eu creio nisso. Então assim, ó, vamos lá no Gênesis. Para confirmar com o Velho, aqui é Novo Testamento, vamos confirmar com o Velho. Quando Deus criou o homem, ele estava conversando com alguém. Deus estava falando com alguém. E daí ele disse assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, com quem que Deus estava, com quem que o Eterno estava conversando? O Eterno estava conversando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode que seja eu, se eu tivesse o poder de fazer alguma coisa e meu filho estivesse comigo e ele quisesse botar a mão na massa e fazer, eu daria toda a liberdade, meu filho, se tu consegue, faz. Eu deixaria ele fazer. Então assim, ó, nós podemos até ser feito por Jesus Cristo, junto com o Pai, por Deus. Deus criou Jesus, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus criou o céu e Deus criou o céu, Deus é o Criador. O Pai de Jesus, mas Jesus também é Deus, Jesus também é Criador, porque ele é Filho de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Não estou afirmando que ele fez, mas eu estou assim, ó, no meu ponto de vista, o Pai dele é o Criador, o Deus,
o Eterno. Mas se Deus, o Eterno, é Criador, e ele disse que todas as coisas ele entregou ao Filho, o Filho pode ser Criador também. Então, o Deus Pai é o Deus Filho. Deus é Pai, Jesus é o Filho. Todas as coisas na terra e no céu foram criadas pela vontade do Senhor Jesus Cristo. Davi conversava com Jesus. Davi conversava com Jesus, com o Filho de Deus. Conversava com Deus também, mas conversava com Jesus Cristo, com o Filho de Deus. Então, essa reflexão eu quero trazer, eu trouxe essa reflexão porque assim, o nome de Jesus não é pequeno. Parece que tem gente que, tu fala em Jesus, tu tá indo, Jesus, a pessoa, lá vem Jesus, lá vem com a palavra de Jesus. O nome de Jesus parece que está sendo citado assim com uma pequenez, com uma... O nome de Jesus, para quem está ouvindo aí, saiba de uma coisa, meu irmão. Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno, o Filho do Criador, ele é soberano sobre toda a criação de Deus. Sobre toda a criação, no céu e na terra. Ele é o primogênito e Deus colocou ele sobre toda a criação de Deus. Tudo que há no céu e na terra criado, Deus colocou Jesus Cristo acima, o Filho. Preste atenção para tu ver, o nome de Jesus é muito forte e poderoso. Não pode ser citado o nome de Jesus em vão. O nome de Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele é a presença de Deus, a única presença de Deus viva na terra foi o intermédio de Jesus Cristo. Foi o intermédio dele. E essa promessa de Jesus vir para nos salvar foi dada a Abraão. Já lá no Jardim do Éden, Deus falou, porque me deste o teu filho, porque me confiaste o teu filho, porque me deste o teu filho, eu te darei o meu. Então, Deus prometeu a Abraão que a descendência de Abraão seria maior do que a areia do mar, do que as areias da praia. Então, são tudo promessas de Deus, assim, Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. O princípio quer dizer o primeiro. O primeiro. Antes de Deus fazer a terra, antes de Deus fazer o mar, antes de Deus fazer a natureza, as águas, antes de Deus criar todas essas coisas, os querubins, os anjos, as galáxias que existem, os outros planetas. Antes de Deus criar todas essas coisas, Deus criou Jesus Cristo, o Filho unigênito. E como o poder de Deus, nenhuma mente humana nunca vai conseguir entender o poder de Deus, e não existe um ser humano querer entender a mente de Deus, porque a mente de Deus nunca vai ser entendida pela mente do humano. Então é o seguinte, a nossa mente não tem capacidade para entender a mente de Deus, e a nossa mente não tem capacidade para entender o poder e a grandeza de Deus. Deus, é Criador, é soberano. Então é o seguinte, ele com todo esse poder conversou com o Filho e enviou o Filho. Para quê? Para salvar a humanidade, para morrer pelo pecado da humanidade. Aquele que eles falaram, façamos a nossa imagem e semelhança, aqueles se perderam, deixaram ser iludidos, deixaram o mal entrar no coração, que nós, deixamos o mal entrar no nosso coração. Precisou que Jesus Cristo viesse se entregar por nós. E está escrito na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único, unigênito quer dizer o único. Não há outro Filho de Deus, só Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho único. Ele é o Filho único. E nós, muita misericórdia do Senhor Jesus, e com muita humildade no nosso coração e busca, e amor ao próximo, e amor a Deus, se nós se desligar do amor a esse mundo, e nós entender o plano de Deus para a nossa vida, e nós entender que Deus tem coisas grandiosas para nós, intermédio de Jesus Cristo,
Porque intermédio de Jesus, nós seremos co-herdeiros. Aí nós seremos chamados filho. Se nós vencer a tentação desse mundo, se nós vencer os enganos desse mundo, a cilada, as ofertas, para nos levar para o caminho errado, se nós vencer, aí sim nós seremos chamados filho de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aí no livro de Tiago diz, as obras sem fé, a fé sem as obras não existe. As obras, pela fé, é justificada. Então assim, Jesus Cristo é a nossa salvação. É a porta do céu aberta. Não há outra porta. Você quer morar, você quer desvendar, você quer conhecer a grandeza do Eterno, você quer um dia ficar frente a frente com o Criador de todas as coisas, com o Soberano? Você quer entender o que você veio fazer nesse mundo? Se você quer entender isso, busque com toda a tua força Jesus Cristo, o Nazareno, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho do Eterno. Busque com toda a tua força Ele, porque Ele vai te levar. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida, não há outra vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós devemos amar o Pai dele, com certeza. O Pai dele é o eterno Criador, o Pai dele é o soberano, o Pai dele é o infinito Deus. Soberano e eterno Deus. Infinito. Sempre existiu. Infinitamente para trás e infinitamente e eternamente para frente. Ele viverá e existirá. Ele nunca se acabará. Então, nós somos seres frágeis, muito frágeis. Nós somos como o sereno da manhã, que nasce, que amanhece, mas que logo se some, logo que vem o sol, um vento já se acaba. E outra coisa, nós somos assim, aqui a nossa carne, mas nós somos seres eternos. A nossa alma é eterna. Tem uma eternidade em espera da nossa alma. Essa eternidade depende da nossa fé. Depende da nossa busca. Depende da nossa entrega. A nossa eternidade depende de Jesus Cristo. Se nós crê que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, a nossa eternidade será no paraíso eterno. Será do lado do eterno soberano. Será eterna. Uma felicidade eterna, uma vida eterna. Jesus veio trazer vida em abundância. Vida em abundância, muitos pensam que é vida, é dinheiro. Muitos pensam que é bens financeiros, mas não tem nada a ver com isso. Segundo a palavra, a Bíblia, a vida em abundância que ele veio trazer é a vida eterna. Vida, ele falou de vida, ele não falou de bens. Ele falou vida. Vida em abundância. Em abundância. O que é abundância? Abundância nunca acaba. É uma coisa que não termina. Tem a vontade, tem demais, não vai terminar. Pode ficar tranquilo, nunca vai acabar. Vida em abundância é uma vida que nunca mais acaba. Então, meus amados, vamos analisar os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos amar o próximo. Vamos amar Deus acima de todas as coisas. Vamos parar um pouco de se preocupar muito com as coisas desse mundo. Porque ele mesmo falou, Jesus disse, aconselhou nós, falou, filhinhos, não se preocupe com as coisas desse mundo, não ame esse mundo. Isso é tudo ilusório e passageiro. Isso tudo se termina. Ame a Deus. Ame a sua justiça. Ame o teu próximo. Jesus disse que é para nós ajuntar bens e tesouros no céu.
onde não tem, onde não termina, onde é duradouro. Essas coisas que existem na Terra, a Terra é muito atrativa, o mundo é atrativo. O mundo tem muitas belezas, o mundo tem muito... A gente deseja muito, a nossa alma deseja bens financeiros, a nossa alma deseja ter pai, ter muito dinheiro, ter muita... A nossa alma diz para nós que a nossa felicidade é aqui na Terra. A nossa alma diz para nós que a nossa felicidade é nós não ficar preocupado com conta, nós não ter conta, nós andar por cima da carne seca. A nossa alma diz para nós que a nossa felicidade é isso. Mas a nossa alma é enganosa, o nosso coração é enganoso e mentiroso. Porque a nossa verdadeira felicidade, a nossa verdadeira paz é depois dessa vida. Essa vida aqui é passageira, isso aqui é um piscou o olho quando vê, quanto menos esperar tu já está com 90, 100 anos e ali tu já começa a contar os dias da partida. E todo ser humano é assim. E eu ainda acho mais. E eu, no meu ponto de vista, pelo que a Bíblia diz, que eu acredito 100% nas Escrituras, eu não me apego muito pelo seguinte. Jesus disse que é para nós ajuntar tesouro no céu. Jesus disse que é para nós amar o nosso próximo. Jesus disse que é para nós amar Deus acima de todas as coisas. E Jesus disse mais. A mente humana não tem capacidade, com toda a sabedoria humana, com toda a tecnologia humana, com tudo. Eles não conseguem imaginar o tamanho da grandeza que Deus tem preparado para aquele que alcançar a glória em Cristo Jesus, para aquele que morar na eternidade com Deus. Existem belezas aqui na Terra, existem belezas naturais, existe muito, só que isso, se Deus fez isso para o homem, para nós, que somos pecadores e falhos aqui na Terra, Deus deu tudo essa beleza, imagine só, meu irmão, o que Ele deve ter preparado para os vencedores desse mundo, para aqueles que for morar na glória, no paraíso eterno. O que será que tem de bom lá? Diz a palavra que a nossa mente não tem capacidade para imaginar tanta grandeza. Então assim, ó, vamos refletir um negócio. Vamos pensar assim, ó. Se o pentacampeão brasileiro, o Brasil ganhou o pentacampeonato brasileiro, tá? Os jogadores do pentacampeonato brasileiro, eles se ajoelharam no campo, eles choraram de emoção. Eu assisti, eu lembro, eles choraram de emoção. Foi muita emoção. A torcida, os jogadores, eles se emocionaram, eles choraram de emoção por ter ganhado o pentacampeonato, uma Copa do Mundo. Aquela alegria e aquela emoção que aqueles jogadores estavam sentindo quando eles ganharam o pentacampeão brasileiro, aquilo lá não é nada. Aquilo lá não é nada perto da emoção e da alegria e da adrenalina que vai sentir aqueles que forem morar com o eterno Criador, morar com Cristo na eternidade. A Bíblia diz que a nossa mente não consegue imaginar, então tudo que você imaginar de bom aqui na Terra, que pudesse te trazer alegria, que pudesse te emocionar, não chega perto da emoção que você vai sentir se você alcançar a tua salvação eterna. Se você encontrar com Jesus e Ele dizer para você: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o que está preparado para ti desde a fundação do mundo. Então existe um lugar preparado para nós, que está preparado desde que Deus fundou o mundo, já tem um lugar preparado para nós. Para os salvos, para aqueles que vencer. Então, meu irmão, por favor, abra teu coração, abra tua mente. Não enxergue esse mundo como grande, como valioso. Não enxergue as coisas desse mundo como primeiro lugar no teu coração. Isso são passageiros, isso são tudo coisas fúteis que vão passar. A única coisa que nunca vai passar são as palavras do Senhor. A vida eterna em Cristo, para quem conseguir, essa nunca vai acabar, essa nunca vai passar, nunca.
Ele vai abrir as cortinas do céu, ele vai abrir as janelas do céu, ele vai dizer: vindes benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que te está preparado desde a fundação do mundo. Meu amado, existe um caminho, existe dois caminhos. Existe o caminho da vida eterna, da alegria e da salvação eterna. Existe o caminho da desilusão e do engano e da perdição eterna. Busque nas Escrituras, busque em Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, nós vive a nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Isso que nós vive hoje. Nós vive a nova e eterna aliança em Cristo Jesus. Tem muita gente hoje em dia buscando, correndo, acordando cedo, buscando, correndo bens financeiros. Bens financeiros. Tudo bem, tu tem que buscar teu sustento. Mas não bote isso em primeiro lugar na tua vida, não bote isso à frente de Jesus. Que Jesus disse que nós devemos buscar Ele assim como nós buscamos o ouro e a prata. Quem buscar Deus, como o homem que buscar Deus, como busca o ouro e a prata, ele encontrará com Deus. E ele viverá eternamente, do lado na glória com Deus. Está escrito. Então você tem que cuidar, meu amado, para você não deixar ser iludido, que tem muita gente ensinando, com a Bíblia na mão, ensinando você a amar o mundo mais do que a Deus. Tem muita gente dizendo que para você ser abençoado, você tem que ser rico, você tem que ser próspero. Deus não faz acepção de pessoas. Isso não é verdadeiro, isso é mentira. Segundo a Bíblia, Jesus pregou diferente. Se você quer ter bens financeiros, você não precisa estar numa igreja. É só você trabalhar, estudar, você vai ter bens financeiros. A igreja não tem nada a ver com questão de bens financeiros. Isso é mentira de pregadores que querem enganar o povo, que distorcem a verdadeira pregação do Senhor Jesus, eles distorcem. Quando Jesus disse que não é para você amar o mundo, que não é para você juntar tesouro na terra, eles pedem para você correr atrás e ser empresário. Não estou falando que seja errado você ser um grande empresário, você pode ser. Desde que o teu coração esteja no Senhor Jesus, desde que Ele seja em primeiro no teu coração, você pode ser. Só que eu te digo uma coisa, você não precisa de igreja para você ser. Para você ser, você precisa só de uma coisa. Você precisa de gostar de trabalhar e saber trabalhar. Achar uma área que esteja pagando bem, que dê bastante renda, e trabalhar e pronto, você terá o que você quer. Não precisa estar numa igreja, porque o ímpio tem, o ateu tem, até quem não acredita em Deus pode ser rico. Ele trabalha, ele corre atrás, ele é rico. Por que ele não pode ser rico? Por que eu tenho que estar lá numa igreja dando dinheiro para eles? Não precisa, meu irmão. Não é isso que Jesus ensinou. Nessa parte, Jesus disse assim, que nós não devemos ir a Ele por interesse. A igreja, a casa do Senhor, é casa de oração. É lugar de você entregar teu coração a Deus, de você se arrepender dos teus erros, de você orar. Essa é a igreja. A igreja é para isso, não é para estar lá fazendo desafio, dizendo que você nasceu para ser cabeça e não cauda. Meus irmãos, Jesus disse assim, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser servido, sirva. Esse é o ensinamento do nosso Cristo, do nosso Mestre. Ele, sendo Filho de Deus, ele veio lavar nossos pés. A humildade, a simplicidade, o amor ao próximo, o amor a Deus. Mas então tá, meus irmãos amados, eu quero deixar essa reflexão e dizer uma coisa: Jesus Cristo, eu creio que Ele está voltando, porque diz Ele, quando o meu evangelho ser pregado nos 4 cantos da terra, aí virá o fim. Eu creio que se não chegou ainda esse evangelho nos 4 cantos, não demorar muito. Eu acho que não demora muito. Eu acho que a qualquer momento o mundo terá uma surpresa. Para uns, maravilhosa, magnífica. Para outros, terrível e dolorida. Mas essa é a verdade. O único motivo de nós estar nesse mundo
é um só. Adorar o nosso Criador. Seguir a Deus. Deus é o quê? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é mansidão. O que Ele quer de nós? Jesus Cristo disse. O Pai, o Velho Testamento disse e o Novo também disse a mesma coisa. Amai uns aos outros, assim como eu os amei. E o Velho Testamento, ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o plano de Deus para a humanidade. E meu amado, se você não amar o teu próximo, clame pela misericórdia de Deus, porque Jesus disse, amai. Não ame o mundo, ame a Deus, ame a teu próximo. Seja feliz, seja abençoado e Deus abençoe. Essa é a reflexão minha sobre Jesus Cristo, sobre o Filho do Eterno Deus e o nosso soberano Senhor Jesus Cristo, porque Ele é soberano sobre toda a criatura. Assim a palavra diz. Um abraço, fique com Deus e se você gostou desse vídeo, você pode mandar para alguns amigos teus, se você achou que esse vídeo tá certo, amém. E se você achou que não, eu respeito a tua opinião, mas a Bíblia, o que eu falei, tá na Bíblia, beleza? Um abraço, Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Amém.